Olá, bem-vindo, bem-vindas. Hoje nós vamos falar da Escola de Frankfurt, um repertório muito importante que abrange diversos autores e sempre são muito utilizados nas redações do Enem como repertórios de apoio, repertórios que ajudam na argumentação. Como vocês sabem, os temas do Enem são sempre muito voltados para as questões sociais, culturais, e a Escola de Frankfurt deu uma grande contribuição e continua dando até hoje, como nós vamos ver. E vamos direto ao tema. O nosso objetivo é falar aqui, como todo repertório, em 18 minutos, portanto a gente vai ser bastante sintético. Vamos falar da Escola de Frankfurt e a época em que surgiu, o que foi, quando ocorreu. Vamos falar um pouquinho, apresentar aqui um mapa conceitual para vocês. Nós vamos falar o quanto esse repertório é utilizado no Enem, como usar nos repertórios da redação. Vamos trazer um exemplo prático para vocês, que é um caso real de uma redação do Enem que usa a Escola de Frankfurt como uma citação. E vamos trazer algumas sugestões de leitura também. Vamos lá? O que foi a Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt foi um grupo de filósofos, sociólogos, pensadores, intelectuais que criou uma forma de pensamento chamada teoria crítica. Então, aí no caderno de vocês de anotação, aí do portfólio de vocês de repertório, anotem aí, Escola de Frankfurt, teoria crítica, voltada para analisar e criticar a sociedade moderna, especialmente o capitalismo, a cultura de massa, o autoritarismo e as formas de dominação social. Ela surgiu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, ligada ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. O instituto foi fundado em 1923 e começou a reunir intelectuais marxistas e pesquisadores de várias áreas. Portanto, vejam que está completando aí, já completou mais de 100 anos aí, desde que se iniciou a chamada Escola de Frankfurt, que é um nome abrangente, não houve uma escola de Frankfurt, houve um departamento, como acabamos de dizer, na Universidade de Frankfurt, um departamento, um instituto de pesquisa social que reuniu esse grupo de intelectuais, pensadores, filósofos, e a partir daí desenhou-se o conceito da teoria crítica, que é muito importante até os dias atuais, como nós veremos, e que vem sendo desenvolvido até hoje. Então, para memorizar, Escola de Frankfurt iniciou em 1923 com um grupo de intelectuais, pensadores, sociólogos, e que cunhou esse termo de teoria crítica que a gente vai aprofundar um pouco agora. Muito importante vocês pensarem o seguinte, né? Se a gente está falando em 1923, a gente está falando logo após a Primeira Guerra Mundial, então o mundo naquele momento vivia um momento conturbado, né? De muitos conflitos, de muitos ajustes na Europa. A África era praticamente toda colonizada pelos países europeus, então havia esse tensionamento por conta da colonização dos países africanos e outros. E logo em seguida, né, a gente teve o crash da Bolsa em 29, que como reflexo desse processo de deterioração econômica desta ocasião. E temos também aí a ascensão do nazismo, do fascismo, a partir aí da década de 20 se consolidando na década de 30. Então é um período bastante conturbado, só para a gente situar no tempo. E o que foi a teoria crítica? O que está importante para vocês aí, principalmente nos registros, nas anotações e no entendimento de vocês do que foi a teoria crítica da Escola de Frankfurt? A teoria crítica foi desenvolvida, então, pelo Instituto de Pesquisa Social, possui muitos conceitos que foram derivados dela, mas 3 costumam ser considerados fundamentais. Quais são? Razão instrumental é quando a inteligência é usada apenas para gerar lucro, controle ou eficiência, sem pensar nas consequências humanas e éticas.
Então percebam que a escola de Frankfurt e a proposta da razão instrumental foi olhar, olha só, não adianta só a gente se basear na ciência, não adianta só a gente se utilizar da razão de forma instrumental, sem olhar de que forma está contextualizado o ser humano, o planeta, as relações, as desigualdades sociais, o crescimento geral das pessoas, do planeta, da renda, da diminuição das desigualdades, dos preconceitos, das violências. Então, a teoria crítica, ela traz como uma proposta a razão instrumental para a gente pensar de que a gente não quer a razão instrumental, a gente quer uma razão que leve em conta o ser humano, que leve em conta o desenvolvimento social. A indústria cultural, então, o que acontece, né? A indústria cultural é resultado do capitalismo que nessa época começou a se apropriar do rádio, do cinema, da literatura, dos jornais, da mídia. Portanto, é uma indústria que passa a estar a serviço do capitalismo e, portanto, fomentando e trazendo para as pessoas muito a necessidade de um consumo exacerbado, de um consumo desenfreado, sem de novo levar em conta as consequências disso para as pessoas e para o planeta. E por fim, um conceito muito importante que é o de emancipação e consciência crítica, que é exatamente a capacidade de pensar por conta própria. Então, quando a gente traz a teoria crítica dentro do nosso pensamento e começa a dialogar com a teoria crítica, é para que a gente possa partir para a emancipação e possa pensar criticamente, né? Questionar a sociedade e não aceitar tudo de forma passiva. Essa é a proposta da Escola de Frankfurt. E aqui eu trago para vocês um mapa mental para a gente olhar. Olha só, aqui do lado esquerdo a gente tem a primeira geração da Escola de Frankfurt. Então a gente tem aqui Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, que foram os primeiros teóricos lá, como eu citei lá em 1923, a se reunir e começar a desenhar a teoria crítica. Aqui é o centro, então, a Escola de Frankfurt e a teoria crítica, que critica as formas de dominação da sociedade moderna, que estava ali se desenhando já em 1923, dali para frente, não só com controle econômico, mas também com controle simbólico, né? Com controle ideológico da sociedade. Isso por meio da indústria cultural, por meio dos livros, por meio do cinema, do rádio, e é isso que essa escola de Frankfurt propunha. Vamos olhar para ver se essa razão que a gente está aplicando no desenvolvimento, ela está a serviço das pessoas. Vamos criticar isso, vamos olhar de uma forma crítica, né? Lembrando que é muito importante que a gente pense de forma autônoma e pense no desenvolvimento humano. O que esses pensadores, né, tinham em comum? Eles criticam o capitalismo e a racionalidade instrumental. Então essa crítica do capitalismo aí, muito com um viés marxista, né, compreendendo aí as relações que o marxismo trouxe, mostrando a problemática dos modos de produção no controle da sociedade, a defesa da emancipação e da dignidade humana, a análise da cultura e análise do poder e a investigação das formas invisíveis de dominação, que é um aspecto muito importante. Então a gente, ao consumir esses filmes, ao consumir esse material produzido aí com a evolução do capitalismo, a gente não vai se dando conta, mas isso vai penetrando na cabeça das pessoas essas ideias do consumismo exagerado, da meritocracia, de que as pessoas que se dão bem são as pessoas que merecem e não existe aí um passado histórico que a gente deva olhar de subserviência, de opressão. Então a Escola de Frankfurt começa a questionar essas questões todas, né?
Quais são os conceitos centrais, então? Nós falamos a racionalidade instrumental, então a razão ela não pode existir por si só, ela tem que levar em conta a ética, ela tem que levar em conta o ser humano, ela tem que levar em conta o planeta, o desenvolvimento de uma maneira ampla e não a razão pela razão, só pelo lucro, só para gerar lucro, só para produção. A indústria cultural, né? Então a cultura não pode estar a serviço do capitalismo, senão você descaracteriza a cultura e passa a impor uma dominação ideológica, que é transmitida, como eu disse, através do cinema, da literatura, dos meios de comunicação de massa, etc., né? Então esses aspectos são, e a emancipação que a partir da escola de Frankfurt, a partir desses pensadores e particularmente na segunda geração e terceira geração, a gente passa a ter aí esse questionamento de como é que a gente faz para dar esse salto emancipador, né? E aí a gente vai ter Habermas e outros pensadores já na segunda geração, na terceira geração, que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui. Autoras e pensadoras associadas e feministas da teoria crítica, então a gente tem mulheres importantíssimas, pensadoras importantíssimas desse período, Hannah Arendt, uma delas, Nancy Fraser, Sheila, Angela Davis, Judith Butler, são todas pensadoras feministas muito importantes. E quais são os temas atuais e por que a teoria crítica é importante até hoje, né? Ela é importante quando a gente fala do capitalismo de dados. Se a gente já tinha um controle ideológico naquela ocasião, imagine hoje controlando todos os dados que trafegam na internet, né? Fazendo uso de algoritmos e de inteligência artificial. A dominação ela passa a ser muito mais forte, muito mais sofisticada. A vigilância digital, né? Todos os nossos dados estão na mão de 5 ou 6 empresas grandes, as chamadas Big Techs, né? E isso é um problema do ponto de vista de influência política que essas empresas podem ter, de influências em relação ao consumo e outras, né? Então essas plataformas hoje apresentam uma discussão muito grande na sociedade. A falsa liberdade de escolha, então a gente acha que está escolhendo as coisas, mas as coisas estão aparecendo no nosso celular, no nosso smartphone, e a gente às vezes nem sabe como aquilo que a gente estava pensando aparece ali daquela forma, né? Então se discute até a captura do áudio e das outras procuras que a gente faz, a gente é induzido, é levado a comprar determinadas mercadorias porque eles têm um controle de todo o nosso tráfego, de toda a nossa passagem ali em cada um dos sites na internet, né? E o controle, obviamente, da subjetividade como um todo. A gente não pode esquecer que a Escola de Frankfurt, ela procura reunir muito do que a gente tem ali do marxismo e da psicanálise, que foi desenvolvida também ali no final do século XX. Então, a Escola de Frankfurt, de certa forma, é uma confluência desses dois pensamentos, e a psicanálise trouxe uma contribuição muito importante para a gente pensar essas questões simbólicas, essas questões relacionadas aos afetos, relacionados à ideologia. Então a junção aí do pensamento marxista com o pensamento psicanalista é que proporcionou essa amplitude, essa forma de ver maior. E aqui no Brasil a gente tem alguns pensadores, filósofos, sociólogos, filósofos super importantes que a gente deve conhecer: Gessé de Souza, Marilena Chaui, Vladimir Safatli, Leymar Garcia dos Santos, professor Pedro Demo, professor Sérgio Amaral da Silveira, da USP. A gente tem pensadores que estão diretamente ligados à Escola de Frankfurt, claro, fazendo uma releitura, modernizando as ideias que a Escola de Frankfurt originalmente propôs. Então, dando sequência, os frankfurtianos acreditavam que a sociedade moderna poderia transformar as pessoas em indivíduos conformados, manipulados e consumidores passivos, algo que a gente observa hoje
num grau extremo por conta da internet e da inteligência artificial. Por isso defendiam uma educação e uma consciência crítica capazes de promover a emancipação humana. Usar a razão não apenas para controlar o mundo, não apenas para gerar lucro, mas para humanizá-lo. Esse é o grande recado que a Escola de Frankfurt deixou para a gente e vem sendo aperfeiçoado aí por vários pensadores do mundo todo. A gente vai entrar em detalhes em outros repertórios, em outras aulas, sobre alguns dos nomes que nós falamos aqui. E por fim, vejam uma redação, né? Essa é uma redação de uma aluna que está no manual de redação, que é distribuído pelo INEP. Vocês podem acessar um manual de redação que é produzido para orientar sobre como melhor fazer a redação. E a gente trouxe aqui um trecho onde essa aluna destaca, né? Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição do produto anunciado. É o que eu dizia sobre smartphone, e a todo momento a gente receber propaganda, e receber propaganda que tem sentido para a gente, né? Porque eles conseguem controlar os nossos hábitos e nos propor produtos que a gente acaba consumindo, às vezes quase sem perceber. Então observem como é utilizado o repertório dentro da redação, né? A gente não fala da Escola de Frankfurt por falar, a gente fala para reforçar esse argumento de que o nosso poder de escolha vem sendo cada vez mais diminuído por esse controle que eles fazem, né, que são feitos por essas plataformas, por essas empresas, dos nossos hábitos de consumo, das nossas características pessoais e de toda a sofisticação tecnológica que a inteligência artificial pode proporcionar aí, do ponto de vista de nos apresentar produtos que não vão fazer sentido nenhum para a gente e não vão agregar nada. E por fim, eu deixo aqui, complementando meus 18 minutos, 3 livros que eu sugiro. A leitura, obviamente, não é para que vocês saiam lendo esses livros aqui a partir de agora, porque vocês têm um Enem para enfrentar e tem um cronograma bem fechado, mas dentro do possível, leiam A Elite do Atraso, de Gessé Souza, se não agora nesse período do Enem, pós-Enem, Convite à Filosofia e Cinismo e Falência da Crítica, do Vladimir Safatli, né? Então são 3 grandes autores, há outros, Márcia Tiburi, a gente poderia também colocar aqui como representante da Escola de Frankfurt. E observe o que Gessé de Souza defende ali aqui no rodapé desse slide, né? A elite brasileira constrói narrativas para fazer a população acreditar que a pobreza é culpa individual e não resultado estrutural da sociedade. Uma sociedade escravocrata, que aí tem uma dívida gigantesca de desigualdade social e muito o que se fazer, né? E hoje a gente vira e mexe está falando de meritocracia, quando não se trata disso, se trata da gente diminuir de fato as desigualdades que são históricas e que vêm desde a nossa colonização. Então fica aí o convite para a leitura dessas 3 obras. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.